E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos analisar mais uma vitória do Botafogo. Dessa vez a vitória do Botafogo por 3-0 em cima do Ceilândia. Primeiro jogo da Copa do Brasil do Botafogo. Um time ali onde o Luiz Castro poupou alguns jogadores, entrou com a escalação um pouquinho diferente do que vinha colocando nos últimos jogos. Mas é aquilo, o Luiz Castro ainda está, digamos que, conhecendo ele. Elenco, ainda está vendo quais são as melhores opções para cada função. Tivemos hoje a estreia do Gustavo Sauer, a estreia do Tietê e também a estreia do Lucas Fernandes. O Tietê e o Sauer jogaram praticamente o jogo todo, o Lucas Fernandes entrou ali mais no finalzinho da partida. Botafogo ganhou sem muita dificuldade, o Ceilândia não trouxe ali nenhum perigo ao gol do Botafogo durante o jogo todo. A gente já sabe que, por se tratar de um time da Série D do Campeonato Brasileiro, o Botafogo passaria esse confronto aí com o pé nas costas, não teria muita dificuldade. Botafogo, digamos que deu até um pouco de sorte no sorteio para poder testar o seu time, para poder ali entrosar na equipe. Então foi bem interessante o jogo de hoje para a gente observar isso. A gente observando a escalação que o Botafogo entrou em campo. O Botafogo entrou com essa escalação dentro de campo: Diego Loureiro no gol, entrou com Felipe Sampaio na zaga junto com Canu, entrou com Saravia na lateral direito, Daniel Borges na lateral esquerda, o Patrick de Paula jogando aqui de volante. Quem tava jogando era o Barreto, só que aí o Barreto se machucou bem no iniciozinho do jogo e entrou o Tietê. Teve o Gustavo Sauer jogando aqui pelo lado direito aberto, como a gente já tinha previsto ali junto com vocês. Tivemos o Diego Gonçalves jogando pelo lado esquerdo, ele deu uma poupada no Vitor Sá e colocou o Matheus Nascimento para jogar como centroavante. E por incrível que pareça, hoje o meia de criação do Botafogo foi o Romildo, o jogador que vem se destacando bastante, vem ganhando espaço no time do Botafogo. Mas, cara, assim, eu não vejo o Romildo como um jogador para fazer essa função. Pode ser que o Luiz Castro esteja enxergando ele de uma forma diferente, um Romildo como meio de criação, mas o Romildo se destacou jogando como segundo volante, como primeiro volante. Essa foi a formação do Romildo, cara. Mas não achei que ele foi bem hoje, jogando como esse meia de criação. Achei o Romildo um pouco sumido, não conseguiu dar volume ao time no meio de campo. Saravia hoje fez uma partida, também não foi o seu melhor jogo ainda. O Saravia não conseguiu encontrar o seu melhor futebol no Botafogo, mas a movimentação que o Botafogo fez novamente no jogo de hoje é o Saravia ultrapassando bastante aqui. O Gustavo Sauer, como eu já vinha falando para vocês, vai jogar um pouquinho mais por dentro para dar o corredor para o Saravia. Vai ter o Felipe Sampaio aqui. Como o Botafogo teve a entrada do Tietê, mudou um pouquinho a configuração do meio de campo, pois o Tietê é o jogador que vai mais para ataque e o Patrick de Paula ficou um pouquinho mais segurando ali a saída de bola. Com o Barreto dentro de campo, o Barreto que ficaria mais e o Patrick de Paula que teria essa liberdade para flutuar mais durante o campo. E aí tem o Romildo, que, como eu falei para vocês, não é um meia de criação clássico, né? Um cara que joga nessa função, acabou até ficando um pouco perdido em determinado momento, mas não fez nada para comprometer. Matheus Nascimento hoje, achei ele um pouco nervoso na partida, um pouco ansioso para fazer o gol, um pouco ali querendo mostrar um pouco mais de serviço, assim podemos dizer, para o técnico Luiz Castro. E o Diego Gonçalves hoje foi bem discreto, não teve lá a sua melhor atuação. O Daniel Borges mais uma vez fez uma boa partida, defensivamente não teve ali muitos riscos no seu setor, e o Daniel Borges muitas vezes faz um movimento por dentro. Muitas vezes ele não utiliza o corredor e o Diego Gonçalves, por exemplo, vem por dentro, ele que vem por dentro, e aí o jogador que é o ponta joga aqui mais no corredor, diferente do que acontece no outro lado. Então essas são algumas movimentações que vem fazendo o Botafogo do técnico Luiz Castro, com o centroavante ou o Erison Matheus Nascimento sempre com liberdade para movimentar ali, caindo mais pela direita, caindo mais pela esquerda, sempre tem essa liberdade, e o meia sempre pisando na área junto com os volantes, aproximando bastante. Essa é uma configuração que vem atuando ali o Botafogo do técnico Luiz Castro. No segundo tempo ele colocou o Lucas Fernandes jogando como segundo volante, não como meia. Colocou o Piazon para jogar como meia de criação no time do Botafogo, que ele botou o Piazon no segundo tempo. A configuração foi essa, rapaziada.
Piazon jogando centralizado, Piazon que entrou e que fez o gol, Piazon jogando centralizado, o Sauer aqui, ele colocou o Vitor Sá, que cara, assim, de todas essas contratações do Botafogo até o momento, é o que vem mostrando mais ali um desempenho muito bacana. O Erisson também que entrou muito bem mais uma vez na partida, o Erisson é um jogador que briga muito forte, é um cara assim que vem se destacando bastante no Botafogo. Ele é aquela característica, cara, que eu tinha falado pra vocês quando foi contratado, eu fiz análise sobre o Erisson. É um jogador forte que vai fazer gols, que vai ser importante sim durante a temporada, apesar de não ser, sei lá, o cara mais habilidoso, o cara mais técnico. O Erisson é sim muito importante pro Botafogo. Ele deixou o Tietchan até o final do jogo e colocou o Lucas Fernandes aqui. Lucas Fernandes jogou como segundo volante e teve uma movimentação bem junto aqui, ó. Esse trio, ó. Esses jogadores triangulavam bastante. Ora o Vitor Sá procurava a linha de fundo, o Daniel Borges vinha pra cá, o Lucas Fernandes também aproximava, ou o Daniel Borges procurava mais o fundo, o Lucas Fernandes vinha construindo o jogo de trás. O Lucas Piazon, apesar de ter feito gol, ainda acho que falta intensidade de jogo ali pro Lucas Piazon, falta mais pegada para ele realmente cair nas graças da torcida. Tem técnica, tem qualidade, tem habilidade, só falta essa intensidade a mais para o Lucas Piazon. O Botafogo teve dois gols do Canu, 2 gols ali de jogada aérea, o segundo gol de uma jogada ensaiada, bem trabalhada, que eu vou mostrar. Esse aí foi o primeiro gol do Botafogo, rapaziada, gol de cabeça do Canu. Esse foi o segundo gol do Botafogo, gol de jogada ensaiada. E que interessante a gente ver nesse lance, cara, é que tem algo sendo trabalhado nos treinamentos do Botafogo. Jogada ensaiada decide jogo, cara. Decide jogo. E 2 gols do Canu importantes pro Canu, que assim a torcida vinha, não vou dizer que pegando no pé dele, né, vinha meio que dando uma criticada assim em algumas atuações do Canu, importante pra ele. E esse terceiro gol aqui do Botafogo, o gol do Lucas Piazon, interessante é que na saída de bola do time do Ceilândia, a gente tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Botafogo marcando no campo de ataque. Então o Botafogo consegue recuperar a bola, o Piazon chuta e faz o gol. Essas coisas são interessantes pra gente observar no jogo, né, rapaziada? Olha aí, o gol do Lucas Piazon, belo gol. Cara, teve uma colaboraçãozinha do goleiro, mas aí o Piazon não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol. Gol importante assim pro Lucas Piazon. Eu diria que ele ganhar mais confiança aí no time do Botafogo. 3 gols interessantes do Alvinegro. 3 gols legais aí do Botafogo. No resumo da partida, o Botafogo muito superior. O Botafogo é muito mais time, isso era óbvio. O time se entrosando mais, o time tendo ali algumas triangulações interessantes durante a partida. Eu gostei mais do segundo tempo do Botafogo do que do primeiro tempo. O Botafogo teve um início forte, com bastante intensidade, fez o seu gol, depois deu uma certa parada ali na partida, teve a chance de fazer o segundo com o Matheus Nascimento, mas não fez. E sim, no segundo tempo a gente viu um Botafogo com o Vitor Sá, que faz toda a diferença nesse time. É o jogador do drible, é o jogador do 1 contra 1, é o cara que vai pra cima, é o cara que incendeia, o time ele faz o Botafogo jogar mais. O Vitor Sá dentro de campo dá uma opção muito bacana pro Botafogo pelo seu lado esquerdo. O Gustavo Sauer também fez um bom jogo, eu daria ali nota 7 hoje, até 8 pro Gustavo Sauer, deu uma assistência ali pro segundo gol do Canu. O jogador teve uma boa movimentação, correu o jogo todo, fez boas jogadas, poderia ter sim marcado seu gol. O Erisson entrou muito bem, o Piazon também entrou bem, o Lucas Fernandes entrou bem ali pro que se propôs a fazer. O Tietchan perdeu algumas bolas no primeiro tempo, mas no geral também fez uma partida bacana. O Saraiva ainda tem que evoluir, o Sampaio, o Canu e o Diego Loureiro foram muito poucos exigidos ali no jogo. Dos que entraram ali de titular, o Barreto se machucou, não teve como a gente ter uma análise. O Patrick de Paula, ainda acho que falta ele ter uma constância maior durante as partidas. Ele faz um bom lance aqui, outro bom lance ali, mas não tem aquela constância no jogo. É isso que tá faltando pro Patrick de Paula cair também nas graças do torcedor. Mas o futuro é bem promissor pro Botafogo. Já vai ter jogo no Campeonato Brasileiro no final de semana, domingo para ser mais preciso. Mas cara, vamos aí também destacar 28 mil pessoas hoje, jogo em Brasília, a torcida do Botafogo comparecendo, fazendo a festa toda pro time. Então é legal demais a gente ver o Botafogo viver nesse momento de reconstrução, né? Sim, a gente pode falar. Mas esse foi o vídeo de hoje, essa foi a nossa análise. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Abração do Francesco, é nóis e fui!